Saudações, amigos plástico-modelistas, bonito esse termo, né? E aerografistas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito. Você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E vindo diretamente da Ivata, chegou aqui para nós algo para analisarmos, né? A manutenção de aerógrafo. Manutenção de aerógrafo num eclipse. Mas a gente não sabe ao certo o que está rolando com esse aerógrafo. Nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Depois que você deixar seu like, depois que você se inscrever no canal e ativar o sininho, depois que você assistir essa vinhetinha que eu vou rolar, a gente vai xeretar qual é o problema desse eclipse aqui. E eu já falo um pouquinho também sobre esse aerógrafo, que é um equipamento bem bacana. Fica aí. Vou lhe explicar qual que é o rolê disso daqui. Tá? Cliente da nossa querida irmã Ivata Brasil, a Yerzap, comprou um Ivata desse, estava usando por um tempinho, aí ele acusou uma queixa. Deixa eu achar aqui a caixinha dele, que ele mandou uma cartinha. O cliente educado mandou uma cartinha. O aerógrafo diminuiu o volume do spray. Antes, com 20 PSI, eu tinha um volume grande de tinta. E eu também consegui usar com baixa pressão, próximo de zero, para fazer detalhes. Agora, ele solta tinta só se usar uns 10 PSI. E mesmo com a pressão acima de 20 PSI, o volume não é o mesmo. Tá, eu não conheço, não é seguidor do canal, é cliente da Ivata. Mas coisas importantes a se dizer, tá? Primeira coisa, existe a pressão nominal dos aerógrafos, tá? A pressão nominal de um aerógrafo do Eclipse, o Eclipse ele é um aerógrafo de um pouco mais de abertura, sabe? Ele não é um aerógrafo tanto para detalhe assim, tá? Ele é um aerógrafo mais para coberturas, criar película, criar filme, né? Então ele é um aerógrafo que ele tem uma vazão maior de tinta. Essa inclusive é a grande diferença do Eclipse para o HPC Plus, né? Ele é um aerógrafo de maior vazão. Ele é um aerógrafo simplificado, tudo, mas daqui a pouco eu vou falar a respeito disso, tá? Ele é um aerógrafo simplificado, mas ele não é um aerógrafo simples. Mas se você veio nesse vídeo aqui para saber se o aerógrafo é bom, o aerógrafo é ótimo, tá? Não vou arrumar problema com ele. Mas ele está dizendo aqui, ó, 25 a 35 PSI. Então ele tem uma pressão nominal. Ele está te falando aqui, já na caixa aqui, né? Eu nem abri a caixa, tô lendo o rótulo dele. Ele está falando assim, ó, que a pressão ideal para ele é entre 25 e 30 PSI. Se você passar de 35 PSI, o que acontece? Bom, você vai estar pondo um volume de ar muito grande para cima do aerógrafo. O aerógrafo simplesmente ele não tem essa vazão, sabe? Ele não tem essa vazão. Ele chega um momento para de surtir efeito ao aumento dessa pressão. Não adianta você colocar 2000 PSI no aerógrafo, não vai sair 2000 PSI na ponta. Mas o que vai acontecer é arrebentar a tua válvula, né? Então, sim, ele está te falando que acima de 35 PSI você vai notar pouquíssima diferença no desempenho do seu aerógrafo. E abaixo de 25 PSI, o que acontece? Que é o caso aqui, que essa pessoa estava querendo usar esse aerógrafo em vazões menores. Abaixo de 25 PSI, você vai estar trabalhando numa zona inferior da qual o aerógrafo foi projetado na questão de atomização de tinta. Toda a engenharia, toda a geometria dele foi ali pensada para você ter uma certa pressão, e você vai estar trabalhando abaixo dessa pressão. Então, abaixo de 25 PSI, ele não consegue garantir para você que você vai conseguir atomizar qualquer tipo de tinta, que você vai conseguir manter os traços, manter o foco. Tá? Esse é o grande problema de abaixar a pressão. Se abaixa a pressão, você tira o foco do traço. O aerógrafo vira uma máquina de fazer overspray. E conceitualmente, agora falando não como
mantenedor de aerógrafos, mas como um professor de aerografia, abaixar a pressão para o aerógrafo fazer detalhe é um erro grave. É um erro que se agrava conforme você vai intensificando isso. Por quê? Você tem uma pressão nominal. Você tem lá de 35 a 25 psi. Aí na sua cabeça você fala assim, quero diminuir a vazão de ar para o aerógrafo fazer mais traço. Ok. Trabalhar dentro deste nominal, você baixar ali para os 25 psi, você está garantindo o funcionamento do aerógrafo pleno. Diminuir um pouquinho a pressão, falei, não, vou jogar ali para uns 20, né, uns 18 psi, para deixar ele um pouquinho mais manso, tá? Eu até concordo que você faça, apesar que você já perde performance, você perde o foco já passa a perder a sua constância, e você pode ter também problemas de pulso, problemas de manter a pressurização do sistema, né? O aerógrafo é um sistema fechado, ele se mantém pressurizado. Se você diminui essa pressão interna dele, ele se livra disso com maior facilidade, ele começa a pulsar. Esse é um dos problemas de você trabalhar com o Under Pressure, não é a música do Queen com o David Bowie. E chegar próximo a zero, então, você está indo com a precisão e o funcionamento do aerógrafo lá pascucuia, tá? Aí já não dá para garantir nada. Dependendo do tipo de tinta, inclusive, né? Tem tinta que é muito levinha, tem tinta que, de fato, você botar 5 psi, o aerógrafo funciona, tá? Só que aí não adianta você falar assim, eu botei 5 psi e o jato não ficou bom. O fabricante te avisou em qual momento o jato ia ficar bom, tá? Você está querendo ir além do que o fabricante fez. Dá para ir além do que o fabricante faz? Dá, mas aí não dá para reclamar com ele, tá? Outro problema de você fazer o undervolt, que é o que eu estou desconfiado, está acontecendo, eu nem abri a caixa ainda desse aerógrafo, mas o que acontece com o aerógrafo, né? Esses sintomas, assim, ele estava trabalhando bem, e aí ele foi parando, e agora ele não está trabalhando mais, tá? Isso pode significar duas coisas, né? Na verdade, uma só. Se a gente for afastar a questão de mau uso, peça quebrada, banho de thinner, essas coisas. Eu tô acreditando que não rolou nada disso com esse aerógrafo. O que faz um aerógrafo perder performance com o passar do tempo? Você está usando, você usou aqui, ficou bom, amanhã ele ficou um pouquinho pior, depois ele ficou um pouquinho sujeira. Acúmulo. O famoso colesterol no seu aerógrafo. Tem coisa acumulada lá dentro, tá? 98% dos problemas que o aerógrafo pode dar estão relacionados à sujeira e acúmulo de tinta. Ponto, tá? Eu aqui resolvo os casos extremos, resolvo os casos que as pessoas quebram os aerógrafos, que as pessoas malham os aerógrafos. Mas a maior parte dos problemas que o aerógrafo apresenta é sujeira, é acúmulo interno, tá? E o que pode estar causando esse acúmulo interno, além de uma manutenção abaixo do necessário ou nenhuma manutenção, o que pode estar acontecendo é justamente você diminuir a vazão do aerógrafo e o aerógrafo simplesmente não consegue se livrar daquilo que está dentro dele. Aí junta colesterol. Faz a analogia com o colesterol da nossa artéria, que é perfeita, tá? Quando você está com colesterol alto, o que teu médico manda você fazer? Primeiro, acerta a alimentação. Diminui gordura, diminui coisa que é muito pesada, né? Melhora teu combustível, no caso do aerógrafo, melhora a tua tinta. Você está usando uma tinta que acumula muito colesterol no seu aerógrafo, troca de tinta, é uma tinta que gera menos colesterol. Segunda coisa que o teu médico manda fazer, exercício físico. Por quê? O exercício físico vai aumentar a sua frequência cardíaca, vai aumentar a sua pressão normal dentro do seu sistema circulatório, e naturalmente essa pressão elevada do exercício físico, da movimentação, do movimento das fibras, faz com que as calotas de sujeira, né, as calotas de gordura do seu sangue se dissolvam naturalmente. A própria pressão do sangue não deixa acumular o colesterol na parede da artéria. É o caso do aerógrafo.
O aerógrafo, você trabalha com uma pressão muito baixa, você deixou o seu aerógrafo sedentário. As coisas começam a acumular em volta dele, porque a pressão própria dele, o movimento dele, começa a não conseguir livrar das coisas que tem na parede dele, sabe? Essa analogia é perfeita. E quando o colesterol está muito alto, né, quando você já tem artérias te entupindo, tudo, aí não basta você fazer só isso, porque você pode até ser perigoso, porque você vai soltar uma calota de gordura dessa, você vai ter uma embolia, um aneurisma, né? Você precisa dissolver essa gordura. É agora que entra a limpeza, é que a gente vai fazer um cateterismo nesse aerógrafo. É exatamente isso que acontece. Você não trabalhar com a pressão normal do seu aerógrafo, as coisas vão ter uma tendência maior de acumular dentro do seu aerógrafo. Então, se você é sedentário, se o seu aerógrafo é sedentário, para ele não morrer infartado, o que você faz? Né? Ou você melhora a alimentação dele para funcionar um aerógrafo com pressão baixíssima, você tem que trabalhar com tintas levíssimas. Você tem que trabalhar com esmalte sintético, você tem que trabalhar com nanquim, um duco sem pasta fosqueante, porque se tiver pasta fosqueante ele já começa a acumular, né? Você tem que evitar a todo custo, né, criar choques químicos, trocar tipos de tinta lá dentro para as tintas reagirem com elas, ter alterações graves de pH, né, para não formar calota de colesterol lá dentro. E de forma alguma você não pode meter gordura para dentro da tua artéria, que seria no nosso universo aqui, seria as tintas não solvidas, as tintas diluídas, né? Essas tintas já têm dificuldade natural de passar por aerógrafo. Se você não meter força no aerógrafo se livrar delas, elas ficam lá. Vamos ver? Vamos abrir aqui e ver o que está acontecendo. Sem falar que você perde, né? Vamos falar de novo. Você perde traço do seu aerógrafo. Seu aerógrafo, você diminui muita pressão, você acha que seu aerógrafo está traçando bem, na verdade o seu aerógrafo está perdendo foco, né? Porque quando você aumenta a força do seu aerógrafo, né, você diminui o leque, porque o leque sai com uma velocidade maior da saída do bico, né? Então a pressão atmosférica vence ele com maior dificuldade, então ele ganha foco, ele achata. Quando você tira a pressão que sai do seu aerógrafo logo se iguala com a pressão da atmosfera, o leque abre. Aí você perde a fineza do aerógrafo, né? Você perde a precisão dele. É exatamente o contrário do que as pessoas pensam. E outra coisa, né? Eu ia comentar aqui e esqueci. Algumas cintas específicas recomendam usar pressões abaixo do nominal. Tipo o Alclad, por exemplo, a Stand da Amon, né? Eles falam para você usar 15 PSI. Tá? Essas cintas são bem fininhas, então o aerógrafo aguenta trabalhar. Né? E são tintas, geralmente, repara que são tintas que não tem como função principal você traçar no aerógrafo. Essas duas que eu expliquei para você, por exemplo, são tintas metálicas. Tintas metálicas não traçam no aerógrafo, não tem como traçar por causa do próprio pigmento delas. Então você aplica em grandes quantidades e você tem que gerar brilho, tá? Então você diminui a pressão, esse leque fica mais suave e fica mais fácil de dar brilho com algumas tintas. Mas priorize a pressão nominal do seu aerógrafo. Ou ache um equilíbrio, tá? Tua tinta pediu 15, teu aerógrafo está pedindo 25, vai no 20. Deixa ruim para os dois, tá? Eclipsão, velho de guerra. Gosto desse aerógrafo. Tá? Ele é um aerógrafo bastante versátil, como diz aqui, mas ele é um aerógrafo para amplitude. Tá? Eu, inclusive, se você vier perguntar para mim assim, você vier falar comigo, fala, Chiquito, eu preciso do meu primeiro aerógrafo 03 IVA, Eclipse ou HPC? Eu te recomendo o HPC, não te recomendo o Eclipse. A não ser que você seja um cara assim que só pinte carros, cascos de navio, aí talvez esse aerógrafo vai te servir um pouco melhor, tá? Ele é um aerógrafo para aberturas maiores, né? Ele faz leques um pouquinho maior. Ele tem uma arquitetura um pouco diferente da série HP, né? Ele abre um pouquinho mais, tá? E ele tem uma curiosidade que ele tem uma arquitetura bastante simplificada, tá? Então ele tem copo soldado nele, né?
ele tem, além da capa do bico e da coroa, você consegue remover toda essa frentona dele aqui, tá? Porque ele tem o biquinho externo dele aqui, né? Mas ele também tem um bico de pressão, né? Lembrando antigos Apache, antigos Badgers, né? Essa frente toda aqui se encaixa sob pressão. Ele tem um pedaço a mais dele para você remover para limpeza, e você ainda tem o biquinho dele aqui, né? Então ele é um ser meio híbrido, né? Ele mistura a tecnologia da pressão com o tradicional da arquitetura japonesa de aerógrafo. Ele também não tem trava na culatra, e ele também tem aqui, ó, você abre a frente, mas não abre a válvula, né? Até tem uma abertura da válvula aqui logo depois da rosca, mas ele tem uma válvula mais simplificada, tá? Mas ele não é um aerógrafo simplificado no intuito de barateamento ou no intuito de deixar o aerógrafo mais baixo custo, não, tá? Tanto que ele não é mais barato, né? Ele custa o preço que os outros Ivatas geralmente custam. Ele é simplificado desse jeito justamente para evitar gargalos, para que as coisas fluam nele com facilidade, sabe? Ele evitar cotovelos, curvinhas, encaixes, vazamentos, né? Então, quando você tem poucas peças móveis assim, você evita bastante vazamentos, tá? Então, ele é um aerógrafo simplificado, mas não simplório. Ele foi simplificado por um propósito, para ter pouquíssimas coisas interferindo no funcionamento dele. Liguei ele aqui no meu ar. Eu não estou trabalhando com quase zero, eu estou trabalhando com 27 PSI, 27, 28. Aí a gente tem que medir, não quando o aerógrafo está parado, mas tem que medir com o aerógrafo acionado, ver onde está batendo o relógio ali. Com o aerógrafo acionado, ele nivela no 27. O aerógrafo está bem limpinho, dê uma olhada lá para dentro também, não parece estar com obstrução, colesterol nem nada, tá? Mas é possível ver que ele não está com o fluxo normal, ele está manso, tá? O Eclipse solta um jato maior. Ele funciona, mas de fato há algum gargalo aqui, né? Ele não está soltando bolhas, então ele não tem problemas de vedação. Só que eu não vou olhar agora porque eu pus o dedo lá na frente. Vou tentar descobrir, ver o que temos nele. Ele funciona, né? Funciona, ele está trabalhando aqui. Eu não tenho um outro Eclipse para comparar aqui, né? Mas aparentemente, das vezes que eu já fiz até vídeo de Eclipse aqui, né? Das outras vezes que eu usei o Eclipse, ele sempre me pareceu um aerografão. Há um pouco de gordura aqui na agulha, né? Muito provavelmente o cliente lubrificou o aerógrafo, né? E vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, né? O aerógrafo, de fato, ele aparenta estar bastante limpo, mas a gente precisa averiguar os lugares clássicos de acúmulo, né? Primeiro ver se não tem nenhuma capinha de sujeira escondida aqui no furico dele. É um furacão, tá vendo? Ó? É um furicão. É um buraco grande esse aerógrafo. Ele solta bastante tinta, né? Vendo contra a luz aqui, eu não consigo... Tem alguma coisa aqui dentro. Não é muita coisa. Não é muita coisa. Vou desmontar esta pontinha aqui. Vamos analisar. Tá limpinha, tá vendo aqui? Tem nada aqui dentro. E já no biquinho, vamos ver.
gente consegue dar a impressão de ter alguma coisinha lá dentro. Mas acho que é só impressão, não sai nada. De fato, esse aerógrafo ele aparenta pouquíssimo uso e nenhum traço de sujeira para estar obstruindo ele. Né? Pegar qualquer aerógrafo meu aqui neste momento vai estar 10 vezes mais sujo que isso. Tá? Então afastamos a hipótese do colesterol. Esse aerógrafo destacou cateterismo em dia. Como que tá a vazão de ar dele? Tá? Bastante ar. O ar dele tá bem fortão. Então ele não tá com pneumonia. Ele não tá... Aqui a gente já verificou, né? Não saiu também nenhuma sujeirinha. Então, o que a gente pode pensar? Essa arquitetura de aerógrafo pode surgir um tipo de problema bastante específico deles, né? Na verdade, vários tipos de aerógrafo dão um desajuste do conjunto. Esse conjunto aqui fica desajustado, né? E como isso daqui entra sob pressão, então ele tem um espaço certo, né? Formado pela concavidade das peças, mas pode haver um desgaste, um desajuste, um desalinhamento ali, tá? Mas o mais grave é um desalinhamento da capa. Se a capa não estiver na posição exata, rimando perfeitamente a capa com o bico, o aerógrafo pode apresentar alguns problemas de funcionamento. Vou tentar calibrar isso para vocês. Deixa eu pôr a agulha de volta. Né? Primeiro a gente põe a agulha de ré para ver se ela vai até o fim. Foi até o fim. Colocamos a agulha de... Eu vou testar com água aqui para não ficar fungando. Tá? Mas tá vendo? Ó? Isso aqui tá solto. Ele dá retorno. Tá? Então eu vou fechar aqui até ele parar de dar retorno. Ele não está dando retorno mais. Mas não significa que ele esteja no ajuste exato dele aqui. Ele pode ter se fechado o suficiente para não dar retorno de ar, mas não o suficiente para casar exatamente um bico no outro. Se eu acionar ele, ó, ele trabalha, tá vendo? E ele está soltando até bastante água. Então você tem que achar a posição exata aqui. Se eu apertar mais, quanto mais eu aperto a capa, mais ela entra, tá? E mais vai diminuindo a diferença do final do bico para o começo da... Tá vendo? Apertei um pouquinho mais, aumentou o jato de água. Então, na verdade, muito provavelmente ele tinha sido aberto, o aerógrafo foi aberto e a pessoa ficou com dó de dar um aperto no aerógrafo, né? Fechou o suficiente para ele parar de fazer bolha, mas não deu o ajuste fino entre a capa e o bico. Aí dá a impressão que o fluxo diminuiu. Vamos ver? Vamos ver se eu tô certo ou se eu tô groselhando aqui. Voltei pro thinner. Vamos ver. De fato, aumentou um pouco o fluxo. Vou abaixar minha pressão para 15. Né? Vamos ver se ele trabalha. Só com o thinner. Ele está trabalhando ainda. Abaixando a pressão para 5 PSI. Ele está soltando tinta, mas o jato está ficando xoxo. Né? O cara falou que trabalha próximo a zero. Próximo a zero, tá saindo um jato de tinta ainda. Né? Fraquinho. Vamos fazer testes. Vamos pôr o menino para trabalhar. O cliente entregou um aerógrafo todo limpinho, agora eu vou sujar um pouco o aerógrafo dele. E a gente pode fazer alguns testes. Vamos fazer um teste comparativo com ele trabalhando nos 25 PSI e nos 5, né? Próximo de zero eu já acho sacanagem
fazer isso com o pobre do aerógrafo, coitado. Minha prancheta está tão instável hoje. Deixa eu apertar. Que feita na impressão 3D dá uns problemas às vezes. Estou usando a tinta automotiva numa diluição bem elevada para a tinta ficar bem fininha. Vou fazer aqui, ó, 25 psi, abaixo do que eu costumo trabalhar. Costumo trabalhar com 28, 27, mas é pouca coisa, né? Vou fazer um jatão e vou tentar fazer um tracinho. Então aqui a gente fez com 25 psi, certo? Vou lá diminuir para o 5, o cliente quer trabalhar, né? Fazer um jato normal. Vou fazer o traço. Nossa, fica muito mais difícil fazer o traço. Horrível fazer. Vou tentar de novo aqui. Sem a coroa. E esse aerógrafo não é um aerógrafo de traço também, né? Não sai, traço não veio. Esse é o menor que eu consigo fazer. Vamos voltar. Esse aqui é o 5 psi. Tá difícil até de escrever com 5 psi. Vamos voltar para o 25. Vamos ver como que eu consigo fazer traço com ele. Traça muito melhor, né? É muito mais constante. Olha só, falei, usando tinta bem ralinha, né? Mas olha só aqui o que eu falo para vocês, né? O aerógrafo tá zeradaço, né? Mas a gente reparar, por exemplo, a consistência do traço fino, tá? E o foco de um traço médio, né? Se a gente medir, a gente consegue medir, por exemplo, ó, que a gente vai ter meio centímetro de foco e uns 8 milímetros de overspray, né? Então você tem 5 milímetros de foco, mais 1,5 milímetro de overspray para cima e para baixo, né? E um overspray bem suave, né? Olha como a tinta está bem atomizada nesse overspray, né? Isso aqui é um aerógrafo trabalhando de maneira adequada. Vamos vir para o 5 psi para começar, que o mesmo traço oscila, né? Aqui falta um pouquinho, aqui ficou maior, né? Mas olha isso. Tá vendo esses pontinhos, né? Você repara como aumentou o overspray, tá? Então nesse lugar aqui que o jato ficou mais constante, a gente tem os mesmos 5 milímetros, tá? Isso aqui a gente aumentou para quase 1 centímetro o overspray, e um overspray muito mais duro, né? Parece que a tinta é ruim, mas é a mesma tinta, né? Aqui as duas coisas, né? Aqui muito mais sólido, tá vendo? Aqui falha. E o traço fino, então, né? No traço fino, o aerógrafo pulsa, né? Tem um pouquinho de overspray, mas bem delicado, mas o aerógrafo pulsa, né? Ele fica absolutamente inconstante, tá? Então ele funciona numa pressão menor, né? Mas você perde performance. O aerógrafo tem a sua pressão nominal que precisa ser respeitada, né? Você quer diminuir a pressão, né? A gente pode fazer mais um teste aqui, ó. Tua tinta pediu 15 psi. 15 psi, o aerógrafo tem um funcionamento legal ainda, né? Apesar do overspray ainda tá aqui e ser um overspray um pouquinho mais duro, né? Mas no 15 psi ele trabalha legal. No 15 psi eu tô fazendo um tracinho bacana. O aerógrafo escreve, tá? Ele não vai fazer muito mais que isso, porque isso não é um aerógrafo de traço, né? Fazer traço com esse aerógrafo, a gente escolheu o aerógrafo errado. Vamos lá fazer nosso test drive de 100 para ver se o aerógrafo trabalha bem.
Tô terminando meu test drive aqui. Acho que o aerógrafo se encontra em seu funcionamento nominal, né? Até para um aerógrafo que não é um aerógrafo para traço, para desenho, né? Ele está cumprindo bem o papel dele, né? Ele é muito bom para fazer esses leques maiores, né? Eu gosto muito desse tipo de aerógrafo para fazer esses sombreados, assim, né? Esse aerógrafo trabalha muito bem esse aspecto. Agora seria devolver o aerógrafo o cliente, né? Vai querer o aerógrafo de volta, né? Vou devolver para a Ivato. Mas talvez eu acho que o nosso maior problema aqui, além do ajuste do bico, né? Eu acho que o esbarra também no fato de a gente não tá dando a esse aerógrafo a função apropriada que ele merece. Porque no meu feeling, no meu uso aqui de aerógrafo, né? Esse aerógrafo tá funcionando bem, tá? E é ruim também exigir traço fino de um aerógrafo, tá? De um aerógrafo que faz isso aqui, tá? É feito para isso aqui, né? Isso aqui aí vai por nossa conta, né? Tá aí. Agora limpar esse aerógrafo e ver se o serviço é aprovado. Eu não achei nenhum defeito, nada danificado, nenhum sinal de descuido. Talvez só aquele ajustezinho aí, mas é questão de dar um apertinho ali, tá? Esse aerógrafo aparenta normalidade para mim. O que você achou? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou lá limpar o aerógrafo. Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal para você receber todas as notificações do Blog do Chiquito. Agradecer padrinhos e madrinhas do Blog do Chiquito, galera que acessa aqui o apoia.se/blog do Chiquito, ou clica no botãozinho seja membro, ajuda o canal aqui. Muito obrigado, meus padrinhos. Vem ser um padrinho também, vem ajudar aqui a gente continuar fazendo conteúdos como esse. E não esquece das nossas lives, né? Tô esquecendo aqui. Este é um canal de lives, fica de olho aí, estamos ao vivo quase todo dia. Ponto final no vídeo de hoje. Tudo normal por aqui. Vamos encerrar o vídeo de hoje. Fiquem bem, fiquem em paz, cuidem bem de seus Ivatas. A gente se vê no próximo vídeo do Blog do Chiquito. Um beijo, turma. Fui!